Bem-vindo ao futuro do conhecimento facial. Apresentamos a você a FaciaFlix, a maior plataforma de estudos da face online do mundo. FaciaFlix. Então, tipo assim, vamos falar de um pós-operatório. Quem que trabalha com pós-operatório aqui? Então, pós-operatório, células são substituídas por célula. Você mete a cânula lá no paciente, destrói infinitas células, elas são depositadas células. Quais células são depositadas dentro da substituição? Células da face. Quais são as células da face? Fibroblastos. Fibroblastos, eles estão ali. Se você não estimula, ele forma a sua matriz, se condensa e forma uma fibrose. E se você estimula ele no período correto, na prazo correto dele, no estímulo correto, na frequência, na intensidade correta e na direção correta do movimento, você faz com que esse tecido ele receba estímulos mecânicos. E esses estímulos mecânicos fazem efeitos químicos que fazem interleucinas, fazem com que as células se diferenciem. Então, por exemplo, se é uma hipodérmica e eu preciso fabricar tecido adiposo, células adiposas, o fibroblasto que está ali ele tem que se transformar em células adiposas. Se é uma célula da pele, ele tem que se transformar em células da pele. Ele tem que se transformar em derme, ele tem que se transformar em epiderme, ele tem que se transformar em tecido epitelial. Se é uma célula de músculo, ele precisa, por exemplo, se diferenciar em células de músculo. E para isso existe um estímulo correto, uma frequência correta, uma direção correta de movimento que você regenera seu paciente. Então, é assim, hoje estou só conversando por enquanto, mas eu vou dar aula, tá, gente? E assim, eu vou no meu tempo, porque eu acho que a gente trazer informação meia boca também não dá. Força do movimento são apenas propriedades mecânicas, eles são essenciais e permitem que a face transforme e se adapte. Tração cíclica, aí fala de regeneração, fala de DNA. Ó, olha as bases nitrogenadas aqui que a gente está falando, ó. Vocês já ouviram falar dopamina, né? Dopamina é um neurotransmissor, né? E a dopamina, sabe o que acontece? Ela se prende, porque assim, a dopamina, antigamente a gente pensava, os estudos falavam, por exemplo, que aquela substância ela era produzida no cérebro mesmo ela ficava. Não. Como o seu cérebro, como você não é uma unidade, assim, você é uma comunidade de células, ao mesmo momento que o seu cérebro ele produz, ele sintetiza uma dopamina, por exemplo, automaticamente. Sabe como que ela se carrega no corpo numa velocidade extraordinária? Como? Pela fáscia. Ela se prende às cadeias de nucleotídeos da estrutura e se movimenta na velocidade da luz, tá? Dentro do nosso corpo. E é assim, então quando você sente como se todas as suas células também produzissem uma dopamina. E ela está relacionada com o seu comportamento. Então, por exemplo, isso eu estou dando um exemplo. Então, eu estou falando assim, a água, né, se caminha na fáscia. Então, tudo se caminha dentro da fáscia, tá? Não seria diferente para um neurotransmissor também. Mas só para a gente tentar, eu estou dando um exemplo de um neurotransmissor, que eu estou falando, vamos falar de uma substância, como ela chega, né? Como ela carrega dentro do nosso corpo de uma velocidade que todas as células sentem a mesma presença desse neurotransmissor. Então, quando você tem uma bomba de dopamina sendo produzida pelo seu cérebro, todas as suas células estão recebendo aquela mesma quantidade no mesmo tempo, tá? E isso é feito porque a estrutura se conecta. Deixa eu ver aqui. Aí já vem fácil holográfico. Como as células se comunicam através dos conceitos de oscilações e vibrações, né? Então, é outra parte muito interessante a gente falar de biofótons, biossons, biofonos elas, na verdade, elas são oscilações produzidas pela energia, né, das células. Né? Mas a energia das células está, se a gente for ver no aspecto fractal, em qual nível que está essa energia, né? Mas a célula realmente ela é uma bateria, né? E ela se comunica através de informações que ela gera de biofótons e biossons. E esses biofótons e biossons, que são as comunicações das células, por exemplo, como uma célula vai sentir uma dopamina, elas são feitas através de biofótons e biossons, que caminham numa velocidade extraordinária e conseguem, então, dividir e se esparramar pelo seu corpo.
Assine a FaciaFlix agora e tenha acesso completo a 10 certificações contendo mais de 468 horas de aulas gravadas e editadas para você assistir como quiser e quando quiser.